Olá a todos, sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Leandro Magalhães, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Durante o evento que marcou um ano dos atos contra os três poderes de 8 de janeiro, tanto o presidente Lula quanto o ministro Alexandre de Moraes defenderam punição severa para os envolvidos nos ataques. Ambos se posicionaram contra o perdão. Vamos ver. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade. Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Começo com o Caio. Caio, impunidade ameaça a democracia na sua avaliação? Olá, Leandro. Olá, Zé Eduardo. Impressionante, alinhadíssimo o discurso de ambos, né? Parece que foi escrito pela mesma pessoa. Bom, vamos lá. No dia 8 de janeiro de 2023, algumas centenas de manifestantes inconformados com a condução do processo eleitoral ocuparam temporariamente, de maneira indevida, prédios públicos. Isso não é crime. Se fosse, a esquerda brasileira estaria severamente desfalcada. Entre esses manifestantes, havia aí algumas dezenas de vândalos que depredaram patrimônio do Estado. Isso sim é crime. Mas o que tanto manifestantes quanto vândalos tinham em comum? A sua absoluta incapacidade de influenciar o destino político da nação. Segundo o próprio ministro da Defesa do governo Lula, era uma massa sem liderança constituída, sem apoio institucional e, mais importante, sem presença militar. Nada que pudesse ensejar um golpe de Estado. E o suposto beneficiário do golpe, o ex-presidente da República, estava hospitalizado, fora do Brasil, desinvestido de cargo público e, assim que soube do ocorrido, repudiou o fato pelas redes sociais. Então, com a máxima vênia às instituições judiciárias e aos colegas da imprensa, que eu muito respeito, tratar o 8 de janeiro como uma tentativa séria de golpe de Estado me parece injusto, falso e politicamente oportunista. E aqui eu proponho uma reflexão. Qual será a maior ameaça à nossa democracia? Os atos em si ou os excessos policiais e os excessos judiciais que se seguiram? Bom, nesse primeiro aniversário do 8 de janeiro, eu faço questão de consignar toda a minha solidariedade às centenas de vítimas da politização da justiça no Brasil, especialmente a partir da instauração do inquérito 4781, aquele famigerado inquérito das fake news. O Supremo Tribunal Federal tem sido palco de graves violações a direitos e garantias fundamentais. E quem dera essa fosse apenas uma opinião isolada, mas eu trago aqui trechos da manifestação oficial da Procuradoria-Geral da República em parecer sob mandado de segurança coletivo número 36422, impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, aspas. Além de investigador e julgador, o ministro relator é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e neutralidade dos julgadores. O que ocorre, portanto, é inédito. Fecha aspas. Em outras palavras, segundo a PGR, nunca antes na história desse país a lei foi interpretada e instrumentalizada dessa forma. E segue aqui a Procuradoria. Não se coadunam com o regime democrático e o Estado de Direito as medidas cautelares que foram decretadas no curso do inquérito. Elas afrontam valores caros à democracia, como a liberdade de expressão. E exemplo do que ocorreu nesse referido inquérito, também a resposta policialesca ao 8 de janeiro se deu ao arrepio das garantias constitucionais. Ou alguém aí vai ter coragem de afirmar que aqueles campos de detenção de manifestantes respeitaram as normas de processo penal? Aliás, tirando o juridiquês de lado, vamos falar de bom senso, vamos falar de dignidade, de direitos humanos. É legítima a forma como os manifestantes, presumidamente inocentes, foram amontoados e aglomerados? Existe na jurisprudência nacional algum outro exemplo de tantos cidadãos inocentes, tantos réus primários, trabalhadores, presos preventivamente por tanto tempo? Me respondam aí, sem corar a face, os defensores do autoritarismo. A justiça brasileira tratou com respeito as mulheres, as crianças, os idosos e os inocentes que estavam sob a sua custódia?
E aquele caso do senhor Clériston Pereira da Cunha, doente crônico, que estava sob tutela do Estado e que, apesar de inúmeros apelos, a autoridade não teve acesso aos cuidados médicos que ele necessitava e veio a falecer. E detalhe importante, hein? A vítima estava encarcerada há meses, sem julgamento, num país que sequer prende seus condenados em segunda instância. Portanto, sem relativizar a gravidade de eventuais crimes praticados no 8 de janeiro, eu faço questão de deixar registrado que, para mim, a maior ameaça à democracia não vem do cidadão que infringe a lei, mas do Estado que a atropela. Zé Eduardo, impunidade ameaça a democracia, na sua avaliação? Olá, Leandro, olá, Caio, mas é claro que ameaça. Nós temos lei no Brasil que defende o Estado democrático de direito, porque é uma grande conquista, né? Uma conquista dos brasileiros, consagrada no artigo 1º da Constituição Federal. E aqueles que atentam contra o Estado democrático de direito devem ser punidos e punidos com vigor, para que situações dessa natureza não ocorram nunca mais, como já ocorreram no passado. E nós não podemos aceitar que ocorram no presente ou no futuro. O que é importante ter claro é que, em primeiro lugar, eu vejo muito a discussão da palavra se há golpe, não há golpe, é vandalismo, não é vandalismo. Discutir palavras, às vezes, retira o conteúdo que está por trás delas. Vamos entender o conteúdo. O que é um golpe? Vamos definir. Golpe é qualquer tentativa de destituição de um governo democraticamente eleito em um Estado de Direito. Não importa se tem tanques na rua, se aquele que promove é despreparado, se é sério, se não é sério, se é falastrão, se não é. Qualquer tentativa de destituir um governo, fisicamente ou de outras formas, é chamado de golpe. Por exemplo, um impeachment realizado em desconformidade com a Constituição é golpe, mesmo não tendo tanques na rua. Por quê? Porque a Constituição não foi respeitada, porque a democracia foi violentada. É nessa dimensão que eu quero me referir a golpe de Estado. E houve, sim, uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, mas conjugada a uma situação que antecedia, há um histórico nisso. Se o golpe foi sério, não foi sério, isso é uma adjetivação. Que houve uma tentativa de golpe, houve. Houve, desde o momento em que se começa a falar das urnas eletrônicas para se deslegitimar a eleição. Houve, desde o momento em que embaixadores dos países são convocados para se dizer que essa eleição poderia ser uma farsa. Houve, quando o chefe do Estado brasileiro, em 7 de setembro, vai a palanques para atingir a honorabilidade das instituições brasileiras, atingindo pessoas do Judiciário e do Legislativo. Houve, foi um processo, foi uma tentativa de construção, inclusive quando se construiu uma tese delirante com base na Constituição de que as Forças Armadas poderiam intervir acima dos poderes, como se isso fosse compatível e possível em um Estado de Direito. Então, é claro que houve, sim, um conjunto de situações que desembocam no dia 8 de janeiro com uma tentativa golpista. Ah, mas aquele que seria beneficiado do golpe estava doente, estava no hospital. Assim são os golpes. Toda a história registra, por exemplo, que Jânio Quadros tentou dar um golpe renunciando. Estava fora do poder. É assim que se colocam os golpes, é assim que se fazem os golpes. Pouco importa se são bem-sucedidos, mal-sucedidos, feitos por idiotas ou patetas, ou feitos por gente que consegue resultados autoritários. Golpes são golpes, eu não preciso adjetivá-los. No dia 8 de janeiro tentou-se fazer, sim, um golpe. E as pessoas que participaram, financiaram, lideraram, têm que ser punidas na forma da lei. Isso me parece muito claro. E todos aqueles que estão afinados com a democracia talvez façam discursos que são muito próximos. Parecerão até escritos pela mesma pessoa. Sabe por quê? Porque pensam igual, pensam na defesa da democracia, pensam na defesa do Estado de Direito. Eu não precisaria escrever um discurso para o ministro Alexandre de Moraes para dizer o que estou dizendo aqui e ter certeza que ele falaria a mesma coisa que eu falo. Ou seja, é assim que as democracias sobrevivem, quando elas se defendem, quando elas fazem respeitar. Vejo, porém, com bons olhos esta situação de muitos que sempre disseram que cadeia tem que ser colocada para todos, que defendem prisões já em segunda instância, e dizer, não, olha as condições carcerárias, vamos olhar o que aconteceu. Esta realidade dos presos do dia 8 é a realidade de milhares de presos brasileiros. Milhares. Mais de 50% da população carcerária brasileira é de presos com cautelares. E que passam não 6 meses, não 7 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos presos.
E essas vozes nunca se ergueram contra isso. Que bom que se ergam agora. Que bom que se olhe as péssimas condições carcerárias do Brasil, porque isso tem atingido pobres, tem atingido negros, tem atingido as pessoas. Mas quando alguns que são mais próximos ideologicamente são atingidos, aí é crime, aí não pode. Não pode nunca. Ou seja, nós temos que defender condições carcerárias boas para todos, não apenas para alguns. Não importa se são culpados ou não são culpados, para isso existem os processos. Condições carcerárias dignas, dignidade humana, devem existir em todos os presídios. Isso é o que eu acho. Ou seja, o fato de eu ter alguns presos que eu tenho algum respeito ideológico por eles, não desfigura a condição geral do encarceramento no Brasil, que é péssimo. Então, que bom que coloquem agora isto. Agora, não vamos ser seletivos. Né? Não vamos dizer que alguns passaram por campos de concentração quando os presídios brasileiros de norte a sul, de leste a oeste, têm as condições até piores do que aqueles em que essas pessoas ficaram presas. Então, Leandro, para concluir, apenas digo, vamos separar as duas discussões para que elas não se confundam. Uma coisa são as condições carcerárias. Uma coisa são os processos criminais da forma com que eles são conduzidos. Outra coisa é o que ocorreu no dia 8. Dia 8 foi fruto de um processo em que se tentou dar um golpe de Estado, violar-se a Constituição Federal, e aqueles que fizeram isso têm que ser punidos duramente. Assim pensam os que defendem a democracia. Zé, na sua avaliação, o evento de hoje teve viés político? Mas claro que teve, e tem que ter. Defender a democracia é um viés político. Defender o autoritarismo é um viés político. Ficar neutro é um viés político. Ou seja, é curioso, eu vi um governador dizendo que não iria ao ato, governador de Minas Gerais, governador Zema, porque teria um viés político. Mas claro que tem. E quem não vai por força do viés da defesa da democracia é porque é contra ela, ou porque a questiona, ou porque se sente incomodado com aqueles que defendem a democracia. A opção pela democracia é uma opção política, ou seria o quê? Uma opção técnica? Uma opção neutra? Não. O ato de ontem foi político. Há uma diferença e as pessoas confundem isso perversamente. Uma coisa é a política, outra coisa é a política partidária, a política eleitoral. O ato do dia 8 no Brasil foi político, congregando pessoas de vários perfis ideológicos, pessoas que são conservadoras, pessoas que são transformadoras ou progressistas, pessoas que são de centro, outras que são de esquerda, outras que são de direita, mas são democratas. Eu posso ser conservador e democrata, eu posso ser de esquerda e democrata, eu posso ser de esquerda e autoritário, como eu posso ser de direita e autoritário. Ou seja, a democracia é uma opção política. Portanto, o ato do dia 8 de janeiro foi político, como é política a postura daqueles que acusam que o ato foi político. Por quê? Porque querem desqualificar algo que politicamente é muito saudável e sadio, que é a defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Caio, o evento de 8 de janeiro no Congresso teve viés político na sua avaliação? Não apenas o viés político, mas também um alto teor de politicagem. Afinal de contas, precisa aí de um esforço de repetição muito grande para transformar Lula da Silva num bastião da democracia, ele que é garoto propaganda da ditadura venezuelana, cubana, da Nicarágua e de tantos outros regimes autoritários, né? Ele que declarou que, enfim, indicar para o STF um amigo, companheiro ou partidário seria um atraso, seria um retrocesso, seria imprudente e antidemocrático. E tão logo ocupou a presidência, fez exatamente isso. Então, é uma narrativa que carece de bastante repetição. Mas, enfim, Lula falar sobre democracia não vai torná-lo um democrata. Eu gostei, que é ponto pacífico no debate, pelo que eu entendi da fala do Zé Eduardo, que a forma como principalmente os inocentes foram tratados aí na sua detenção após os atos do 8 de janeiro, elas estão em absoluto desacordo com a legislação brasileira, e não só isso, com tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil e recepcionados pelo direito nacional. Então, acho que isso é ponto pacífico do debate. E criticar determinadas condições de detenção ou de prisão de um determinado grupo não significa ignorar o resto do problema. É só o foco que nós estamos dando aqui no debate. Isso não é um debate sobre o sistema penitenciário nacional. Esse aqui é um debate sobre o 8 de janeiro e quais são as verdadeiras ameaças à democracia.
falamos de impunidade e o excesso de punitivismo motivado politicamente? Qual a explicação que se dá para pessoas que sequer estavam no local e foram levadas e ficaram por lá meses presas? E ao contrário das cadeias nacionais, onde realmente pode haver aí prisões temporárias, prisões preventivas, vamos ver quantas dessas pessoas efetivamente não cometeram os crimes. É uma distinção muito importante. Agora, eu posso assegurar, José Eduardo, que a maior concentração de inocentes presos por metro quadrado se deu no 8 de janeiro. E por que eu posso assegurar isso? Basta olhar o que a gente sabe dos processos, a quantidade de pessoas que foram liberadas sem reunião de provas. E basta olhar os excessos nas condenações que nós vimos. Muitas vezes sentenças contra provas testemunhais e teses mirabolantes para responsabilizar pessoas com uma dosimetria de pena nunca antes vista na história do país. Mas tudo bem, vamos atropelar aí esses fatos. E a gente tem outros exemplos, né? Aqui citar especialmente as invasões do MST, que causaram até mais danos ao patrimônio público, que causaram mais danos em termos de incolumidade física das pessoas, que deixaram servidores em coma e que não tiveram nenhuma fração da repercussão, né, desses eventos do 8 de janeiro. Então, quando eu falo aqui, Zé, é justamente contra o duplo padrão, né? Então, é o oposto. Eu gostaria que houvesse tratamento equânime para o cidadão no Brasil, independentemente da sua predileção política. E não é isso que a gente vê com a politização da justiça no Brasil, certamente não pela conclusão, né, e pelas sentenças que nós vemos proferidas, pelo menos até o momento. Senhores, vamos a um breve intervalo, mas no próximo bloco